Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou de novo fazendo esse vídeo, um vídeo para explicar um pouco se o coronavírus é ou não é um sinal da volta de Cristo. Então já vou responder logo de cara, né? É o sinal de que Jesus vai voltar amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano? Não, isso ninguém tem autorização de Deus para dizer dia nem hora. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Isso já está definido num calendário de Deus que não anda segundo o nosso calendário, né? O calendário de Deus é outro, o tempo de Deus é outro, não tem nada a ver com o nosso. E só Deus sabe. Agora, é claro, Jesus também sabe porque ele está lá junto com o Pai, né? Então, Jesus vai voltar? Não precisa ter dúvida disso que ele vai voltar. E ele, lá em Mateus capítulo 24, os discípulos um pouco preocupados, pergunta a Jesus alguma coisa e ele começa então a ensinar de que haveria, né, uma volta, de que eles deveriam estar preparados, né? A Bíblia nos ensina muito a respeito de vigiar e orar. Jesus acabou contando algumas parábolas, aquela das noivas, né, que esperam o noivo, ensinando que a gente tem que ser prudente, tem que estar preparado. Tudo isso, Jesus já deixou tudo claro lá na Bíblia. Então, assim, dentre as outras coisas que ele deixou claro para os discípulos, é que alguns acontecimentos precederão, serão uma espécie de aviso para que os eleitos, é muito importante entender isso, para que os eleitos, aqueles que estão em Cristo Jesus, saibam de que o fim, a volta de Cristo está próximo. Ainda não vai ser o fim do mundo, porque a Bíblia diz que Jesus vai resgatar os seus, né? Não quero entrar aqui em discussão na questão da volta de Cristo, de milenismo, não é o propósito aqui dessa live, né? O propósito aqui é a gente conversar um pouco sobre os sinais. Então, alguns sinais Jesus deixou claro. Olha, em Mateus 24, os versículos 4 e 5, ele diz assim, Jesus respondeu assim, não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, qualquer pessoa que diga que é Cristo, não é. Então, já podemos ficar tranquilos. Se alguma pessoa aparecer aqui no chão, aqui na terra, dizendo que é Cristo, uma espécie de Henri Cristo, por exemplo, não creia. Jesus já avisou, não sou eu, tá? Que a Bíblia diz que Jesus voltará nas nuvens. Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais que a Bíblia, né, já declara para que a gente possa entender como será essa volta. Então, Jesus aqui quer dizer o seguinte, muitos tentarão usurpar o título de Cristo ou até o título de Messias, negando que o Cristo lá atrás não é o verdadeiro. E isso já acontece em muitos lugares do mundo, né? Podemos ver que há alguns lugares onde as pessoas não creem em Cristo, acham que ele é uma farsa, né? Nós temos visto, inclusive, aqui no Brasil, né, alguns segmentos, né, execrando publicamente Jesus, né, colocando Jesus na vala comum da malandragem, né, na vala comum do carnaval, e vai por aí. Então, tudo é sinal, ele avisou que isso aconteceria, né? Então, o que a gente aprende é que Jesus não vai encarnar uma segunda vez, né? Eles poderão até dizer isso, mas você não deve acreditar. Ah, mas ele chegou, está fazendo sinais, milagres, maravilhas. Não é Jesus. Ele disse que não creiam nisso. Então, aqueles que esperam o Messias e não creem que Jesus é Deus, como o caso dos judeus, poderão ser enganados, né? Então, porque eles não acreditam que Jesus veio, então podemos aqui incluir aqueles que atribuem a Cristo, né, ensinamentos que ele não tem nenhuma participação, ou acrescenta ou tira palavras que foram ditas por Jesus e que foram depois deturpadas para atender a anseios de uma seita ou de outra seita, ou questões bem pessoais de um pastor ou de um apóstolo, enfim, tudo isso, né? Então, essas religiões, né? Por isso que eu estou longe desse negócio de religião, eu quero ficar só com o reino de Deus, porque religião também nos afunda espiritualmente e muitas vezes ensina doutrina que é do homem e não de Jesus. Está cheio disso por aí, né?
doutrina de que estão muito mais ligadas, né, à locupletação de dinheiro para levar vantagem em cima das ovelhas, né, se escalpelar a ovelha, principalmente na parte financeira, do que necessariamente cumprir a palavra de Deus. Então isso está muito comum e também é um sinal. Bom, o segundo sinal que Jesus fala lá, eu estou lendo alguma coisa na Bíblia aqui, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então assim, isso vive acontecendo. Esse ano mesmo, em 2020, né, finalzinho de 2019, início de 2020, nós ficamos aí à mercê de uma possível guerra entre Rússia e Estados Unidos. Depois, entre Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, China, envolveu todo mundo, né? Isso tudo são rumores, e está na Bíblia. Rumores de guerras, rumores de ameaças de guerra, tá? Depois nós tivemos aqui uma ameaça velada, né, de os Estados Unidos invadirem a Venezuela, que está aqui por perto, né? E isso gerou uma situação assim bastante controversa, preocupou algumas pessoas. Não aconteceu, mas foram rumores. Eu estou apenas falando de coisas mais recentes, nem vou entrar em outras, como foi o caso da Rússia invadir um país e os Estados Unidos pensarem em retaliar, depois voltar atrás, enfim. Tudo isso, a China que invadiu também país, né, Hong Kong, e gerou uma certa controvérsia, tudo isso faz parte desse processo. Então, está na Bíblia, né? Normalmente o ser humano usa a guerra para conquistar, né? Então, veja quantas guerras nós tivemos no passado, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, que mataram milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas, né? E tanto na Idade Medieval, como na própria época de Cristo, tudo, guerra está no meio, né? Então, nós temos guerras acontecendo na África, né? Já há anos, né? Então, não parou. Guerra é uma coisa normal. Veja lá, né? Israel, a Palestina, né? Irã, Iraque, e vai embora. Aquela região ali, Síria agora. Você observa que as guerras estão sempre acontecendo com o propósito de conquistar alguma coisa, de pegar uma terra ou qualquer outra coisa desse tipo, né? Então, você pode ter certeza que enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, milhares e milhares de pessoas podem estar morrendo por bombas e por tiros espalhados pelo mundo afora, né? Guerras ideológicas, guerra de facção criminosa, né? Aqui no Brasil, inclusive, existe, em outros lugares também, disputas sangrentas entre pessoas, né? Então, guerras e rumores de guerra são sinais visíveis de que a nossa história atual continua atual e a Bíblia continua atual. A outra questão também que está lá na Bíblia, tudo em Mateus 24, estou lendo aqui, é as tragédias naturais, né? E as fomes. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Bom, falar em terremoto, nós podemos falar de diversos terremotos que aconteceram, inclusive no Brasil, né, que a gente era tido como um país que não teria terremoto. Nós tivemos já há alguns anos, né, e principalmente no ano de 2019, nós tivemos um tremor de terra bastante significativo aqui, sentido em alguns lugares, Minas Gerais, São Paulo. Nós tivemos diversos terremotos do mundo, nós tivemos tsunami, né, gravíssimo, que aconteceu alguns anos atrás, alguns rumores de tsunamis, né, no Japão, terremoto no Japão, e terremoto na Itália, né, vulcões que estavam aí parados resolveram mostrar a cara, o derretimento acentuado e constante não para das calotas polares, isso é fato, ninguém pode negar o fato, né? Então, maremoto, deslizamento, né? Eu morei muito tempo na beira da praia, no Espírito Santo. Eu conheço lá hoje praias que já foram praias que não são praias. Eu conheço lugares que havia casa e hoje não há mais casa porque o mar tomou de volta. Então, né, vazamento em usina nuclear, tivemos aí aquele caso do Japão no terremoto, deslizamento de terra aqui. Quantas pessoas têm morrido? Chuva, meu Deus, né? Eu já estou com mais de 50 anos e eu já vi chuvas, mas esse ano de 2019 e 2020, eu confesso que eu nunca tinha visto tamanho volume de chuva localizado como foi agora, né?
centenas de pessoas, né, perderam tudo, mortes, né? Nós vimos isso aí acontecer em São Paulo, no Espírito Santo, Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu morei tantos anos em Belo Horizonte. Eu confesso que eu nunca tinha visto uma situação como eu vi nos filmes, né? Porque eu não moro lá mais lá. Eu vi nos filmes a situação que assolou Belo Horizonte, que assolou, por exemplo, o Espírito Santo, cidades que eu dava treinamento, que eu passava sempre para trabalhar, completamente destruídas, né? Isso foi algo que me deixou um pouco assustado, principalmente porque eu conheço essas cidades, trabalhei anos e anos com treinamento em Minas Gerais, Espírito Santo, de onde eu passei mais tempo da vida. Então nós temos visto aí, ó, inundações, né? Nós tivemos alguns tornados nos Estados Unidos, naquelas ilhas ali do Caribe, poluição, miséria, meu Deus, quanta miséria tem no mundo, epidemias, que é o caso do coronavírus, da dengue, de tantas outras, né? Doenças que eles não conseguem explicar muito bem a causa e a origem. Então, são tantas e tantas tragédias que se alastram pelo mundo afora, e agora estamos vivendo essa aí do coronavírus, que começou lá na China, de repente espalhou, chegou na Europa, atingiu a Itália de uma forma assim muito avassaladora, chegou agora na Espanha, já chegou na Alemanha, já chegou na França e foi espalhando, chegou no Brasil, já chegou nos Estados Unidos e tantos outros países, provocando, por isso que eu falo, é só o início, provocando a cada um de nós pensar, gente, como é complicado. Corrida de supermercado, falta isso, faltou álcool gel, faltou máscara. Os hospitais da Itália começaram a praticar o protocolo de Sofia, ou de Sófia, que é assim, quem é que tem condição de viver aqui, escolhendo quem vive, quem morre, bem parecido com o tempo da guerra. Então, tudo isso causado por um vírus chamado Covid-19, que é esse nosso coronavírus, que tantas situações têm acontecido, veja bem, né? A Itália parou, a Alemanha fechou fronteira, o Brasil, nós vivemos essa semana uma série de coisas parando, escolas, hospitais, né? Hospitais, eu digo parando assim, a parte mais administrativa, né? O governo e aglomerações e eventos, tudo tendo que parar para evitar ou para prevenir que essa doença avance aqui no Brasil. Então são sinais do tempo? São, claro que sim, né? Isso mostra que o tempo está chegando ao fim. Jesus alertou sobre isso, né? Ele sempre disse, serão sinais que precederão a minha volta, né? Observe a maldade humana. Você já viu um tempo de tanta maldade como agora? Facebook, cristãos dando mau exemplo. Meu Deus, né? Cristão que só é cristão da boca para fora, não tem o menor temor de Deus, não ama mais o próximo, não tem comunhão com o próximo, são fofoqueiros, maledicentes. Poxa, nós que deveríamos dar exemplo como cristão, não damos exemplos. Gente que não quer mais saber de Deus, gente que conhece Jesus, já ouviu falar, mas não tem prática nenhuma de exemplo de Cristo Jesus. Então, são os sinais. A Bíblia diz que o amor se esfriaria, que a maldade iria aumentar, que a terra ia gemer por isso. Então, mas vamos a um outro sinal, né? Mais um sinal. O quarto sinal aqui, eu já dei 3, agora eu vou dar o quarto. Ele está escrito em Mateus 24:9, assim, então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, e serão odiados em todo o mundo. Isso já está acontecendo. Olha o tal do Facebook, do Instagram aí, o quanto os cristãos são atacados. Vá lá para a África, comece a acompanhar a igreja perseguida no mundo, né? Eu coloquei recentemente aí no nosso app da igreja, que é livre, qualquer um pode acessar, basta baixar o app da igreja e escolher Shekinah. Eu andei escrevendo sobre a igreja perseguida. E hoje mesmo, na data de hoje, eu coloquei a matéria do crescimento do número de cristãos em países fechados da cortina de ferro, na região da Arábia, na região da China, né, na África, e o esfriamento na Europa e nos Estados Unidos, tudo isso previsto, né?
Nós somos frutos aí do avivamento da Europa, depois ele foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, e agora é nós que estamos tendo que voltar para os Estados Unidos, voltar para a Europa, para poder pregar de novo para aquele povo que eles se esfriaram. Tá? Então, essa perseguição que nós sofremos é bíblica. Então, quando alguém te perseguir por causa de Jesus, fique feliz, porque é bíblico, né? Ainda no Brasil, ainda podemos defender nossa fé, ir à igreja, né? Para aqueles que frequentam a igreja, publicar versículo bíblico onde você quiser, filme bíblico, assistir filme bíblico, né? Ler texto em alguns blogs, né, cristãos, tem revista cristã como a Comunhão que eu vivo escrevendo lá, né? Mas não se engane, o mundo está ficando cada vez mais hostil à palavra da verdade, os cristãos são considerados opositores a esses conceitos mais humanistas, mais hedonistas, e nós estamos nos transformando em pessoas que são consideradas intolerantes, né, e que não devem ser aceitas por alguns grupos, né? Isso está muito claro no Facebook, está muito claro no Instagram aqui no Brasil. Basta você olhar lá com calma que você vai ver que isso já está acontecendo. Quando pensamos, né, que há uma rejeição aí em países dominados por outras vertentes religiosas, como os muçulmanos, né, ou outras religiões, alguns até com aquelas vertentes mais extremistas, que mata cristão, degola cristão, executa cristão, como foi o caso de, sei lá, uns 8 a 6 anos para cá, que ficou muito evidente lá no Irã e no Iraque, por aquela facção, né, demoníaca que mata cristão, enforca, joga dentro d'água, joga em ácido, enfim, tudo isso já estamos acompanhando. Essa facção, talvez não tenha citado o nome, é o ISIS, né, que foi, entrou naquela região e fez uma situação muito complicada para todas, principalmente para os cristãos. Então, essa oposição à fé está espalhada no mundo inteiro e cada vez que essa oposição aumenta, fica mais tangível que está se cumprindo aí a palavra de Deus. Vamos falar de um quinto sinal, o afastamento e o ódio, né? Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns os outros. Isso a gente não precisa nem entrar muito em detalhes, né? Está lá em Mateus 24:10. Isso, se não bastasse as guerras, né, a perseguição, as pandemias, né, nós temos guerra dentro de casa e dentro da igreja, ou seja, irmão guerreando contra irmão. Isso está muito comum, é muito difícil ser cristão hoje, né? Principalmente ser religioso, né? Eu hoje não tenho nenhum constrangimento de dizer que eu fui religioso. Eu não sou mais religioso, não quero nem saber de religião, porque a religião mata. Aliás, para que já deixe claro em minha posição, religião matou Jesus, religião matou Estevão, só para a gente citar 2 exemplos. Quem matou Jesus foi a religião, foram os religiosos, né, da época, que foram lá dedar Jesus, né, para o Império Romano e exigir, a palavra é essa, exigir que Jesus fosse morto em nome da religião, porque ele estava blasfemando. Eles não entenderam o chamado de reino de Deus. Porque se você abrir a tua Bíblia, você vai ver que João fala de reino de Deus, Jesus fala de reino de Deus, ele não fala de religião, não. Então, tem muito dogma que está por aí de religião, tem muito uso e costume de religião, que não tem nada a ver com reino de Deus. E hoje eu não caio mais nessas coisas. Eu já entendi perfeitamente que a gente tem que seguir a Bíblia. Estou fora de dogma, estou fora de doutrina religiosa. Não quero mais isso para a minha vida, nem para a minha família. Bom, então, vamos falar aqui escândalos no meio religioso, seja da igreja evangélica também, que as pessoas acham que a gente fica escondendo o sol com a peneira. Não, os evangélicos, pastores, apóstolos, bispo, fazendo um monte de coisa errada, tá? E escândalos, né, envolvendo bispo e padre, né, também. Então, assim, são pessoas que estão envergonhando o Evangelho de Cristo, né? Não importa, o inimigo das nossas almas está infiltrado, né, com a sua maledicência, com a sua maldade, em todo lugar. E na igreja também. E não pensem, as pessoas conhecem a palavra, mas também são frutos e são objetos
de Satanás quando eles saem da legalidade, geram legalidade para que Satanás haja. Então, quando a gente se afasta o nosso coração de Deus, quando a gente para de adorar a Deus, aí nós damos lugar a Satanás, mesmo que eles não estejam nos possuindo, ele está jogando setas, que a Bíblia diz, setas voadoras, né? Dardos inflamados, e esses dardos fazem com que a gente pratique coisas que desagradam ao Senhor. O número 6 é falso profeta. Ai meu Deus, tá cheio. Meu Deus, é tanta heresia, tanta confusão, tanta coisa que não tem na Bíblia, né? Eu mesmo passei por uma situação muito difícil, né? Recentemente, de ter que reaprender sobre questões passei por uma experiência de gente me propor franquia de paternidade espiritual, né? Para roubar, essa que é a palavra, roubar, dízimo e oferta de filhos espirituais. Gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente não tiver muito discernimento, se a gente não conhecer muito a palavra de Deus, a gente cai nessas coisas. E assim como eu, né, por causa do Espírito Santo, porque leio muito, né? E peço a Deus para não deixar eu cair nessas esparrelas do inferno, quase que eu caio. Porque num primeiro momento, né, o diabo vem travestido de luz. E se você não tiver muito discernimento, você cai, né? Então, assim, quase que eu caio nessa matrifusia desse principado chamado Piton. Tem um vídeo aqui no nosso canal sobre isso, você pode acessar lá, né? Que tem levado tantos líderes, né, religiosos, tantos profetas e tantos apóstolos a praticarem doutrinas que são deles, né, humanas. Eles estão ouvindo gente, mas não estão ouvindo o trono de Deus. Mas vem assim, sempre numa capinha muito bem construída. Se você não tiver discernimento, você cai mesmo. E quantos estão por aí que não caíram nessas coisas? Tem um monte. Aí tem a outra capinha do coaching, que está invadindo as igrejas. Tem a outra capinha da programação neurolinguística, o PNL, que também tem invadido os púlpitos da igreja. Então, não se tem pregação, se tem uma preparação para falar o que a ovelha está querendo ouvir, né? Usando técnicas, em vez de se usar o poder da palavra de Deus. Está cheio de pastores fazendo isso. Eu, às vezes, abro a internet e vejo algumas coisas, eu fico, assim, arrepiado e triste de ver tantas pessoas caindo nessas coisas, caindo nessas matrifusias satânicas, né? Porque o Satanás também está dentro da igreja, né? Se você achar que Satanás não vai na igreja, você tá completamente enganado, né? Se ele apareceu diante de Jesus para tentar ele, então tu imagina a situação de um mero pastor, de um mero apóstolo, né? Esse negócio também de ficar colocando a mão precipitadamente nas pessoas, derramando azeite, gerando filhos espirituais, gerando evangelistas e tal, as pessoas nem estão preparadas, né? Não estão prontas e precipitadamente, quantas pessoas estão caindo, quantas igrejas, né, desviadas, né? Chegamos ao ponto de ter um determinado pastor que disse, né, que tinha tido uma revelação que ele podia ter várias mulheres, né, possuir várias mulheres. Quer dizer, tudo isso é satânico. Então, aquela conversa que Deus ama a todos e que no final ele vai dar uma chance para todos, isso é satânico. Deus não tem jeito, meu querido. Você precisa encontrar Jesus, né? A questão de que ficam colocando, quem não pode julgar, não julgueis, tem que amar a todos, né? Isso também é outra balela, né? Quem vai julgar é Deus, mas você tem que usar o seu poder de discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. Senão, para que teria aquela palavra lá em Salmo, né? Não vos associeis, né, com pessoas que são do mal, não andei na roda dos escarnecedores. Então, Deus está ali exatamente gerando em nós o discernimento de que quem é dele e quem não é. E também é muito fácil, né? Jesus também ensinou isso para os discípulos, porque eles perguntaram, como é que eu vou saber quem é quem? Aí Jesus falou, pelo fruto conhecereis a árvore. Então você tem que olhar o fruto, olhar o altar, né? Olhar a família do seu líder, verificar se ele realmente é um líder que está buscando pelo menos cumprir a palavra de Deus, né? Porque tem muita gente aí no meio evangélico, e nós já tivemos casos de cantoras e cantores que só entraram no mundo gospel com o objetivo de ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar popularidade, né?
Quantos pastores e quantos profetas aí vivem só de profetada, né? Fazendo revelamentos, porque não é revelação, revelamento, gerando profecias falsas. Quantas pessoas já caíram, já sofreram por causa disso, né? Gente, pastor que já não pega mais sobre pecado, porque pecado afasta as pessoas da igreja, porque ele está preocupado com o dízimo e não com a pregação autêntica do evangelho autêntico e genuíno. Quantos, né, pregam o ecumenismo, né? Não, tudo bem, nós temos que manter uma ligação estreita com as igrejas idólatras. Então eu estou fora disso. Jesus nunca se envolveu, nunca se misturou com essas coisas. Deus não se mistura com idolatria. Então, assim, se ajeita daqui, se ajeita dali, né? Outros exigindo que tem que fazer obra, tem que fazer altar para gerar salvação. Meu Deus, nada disso, né? Nada disso tem base bíblica. Sacrifício tem base bíblica? Tem. Oferta tem base bíblica? Tem. Dízimo tem base bíblica? Tem, para quem crê, né? Tem muita gente que não crê nisso, né? Não tem problema nenhum, porque dízimo não é salvação, tá? Dízimo é obediência, é você ter certeza que quando você planta no reino, você recebe as bênçãos de volta de Deus, é obediência. E tem muita gente que fica perdendo tempo para achar um lugarzinho na Bíblia que dê margem para não entregar dízimo. Poxa, o coração dele já está fora da obra. Se ele fosse judeu, então, ele teria que largar o judaísmo, porque lá eles são extremamente ofertantes. Então, eu já conheci gente que já tentou me tirar de cabeça que dízimo não é bíblico. Meu Deus, se a pessoa não quer entregar dízimo, não entrega. É uma questão particular dela. Ela não vai perder a salvação por causa disso. Mas eu vou continuar sendo dizimista como eu sou desde 1997. Né? Eu não vou ficar escutando essas raposinhas da vinha que vem, né, com essas conversinhas apenas para me tirar minha bênção. Tá? Eu não caio nessas coisas. Então, tudo isso acontecendo. Vou falar do 7º sinal. Pecado e falta de amor. Olha, o pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará, mas quem se mantiver firme, até o fim será salvo. Então, olha o que Jesus fala. Está lá em Mateus 24, 12 e 13. Crianças, esposas, maridos assassinados, pai assassinado, mãe assassinada, filha assassinada, família destruídas, cobiça, roubo, briga, falta de respeito dentro da igreja, falta de respeito pelas autoridades eclesiásticas. Eu tive agora recentemente um caso de gente roubando o que é de Deus. Mas eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Mas passei. Isso é para que eu saiba, para que eu veja, para que eu sinta na pele de que realmente essa palavra que Jesus falou aqui é verdade. O amor se esfriará. E esfria mesmo. É matrifusia daqui, matrifusia dali, sabe? Falar a verdade hoje é arrumar encrenca. Pregar a verdade, pregar aquela palavra dura não é fácil hoje. Nas igrejas não, é difícil, né? Aí você, se pregar a verdade, você está contra a palavra, está prejudicando a pessoa. Tem um tipo de crente mimimi, eu vou falar bem em português claro, mimimi, que ele só quer mamão com açúcar. Ele só quer receber revelação da coisa boa, só quer receber coisa boa, só quer receber uma palavra boa. Ele não quer receber a palavra que gera nele vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus ama, né? E quem ele ama, ele corrige. A palavra de Deus, para mim, é uma espada. É uma espada. A Bíblia diz que é uma espada de 2 gumes, que vem atingir a minha alma e o meu espírito. É a minha alma que precisa ser salva. E a espada tem que entrar mesmo dentro da minha alma. Porque se ela não entrar dentro da minha alma, como é que eu vou me consertar? Como é que eu vou gerar dentro de mim, na minha alma, quebrar as cadeias, as maldições, né? A inclinação para o pecado? Paulo vai dizer claramente que a grande luta dele era a carne contra o espírito. E tem gente que não quer mais ouvir esse tipo de pregação. Se não tiver uma pregação ou uma palavra revelativa que vá atingir aos interesses hedonistas e mundanos da pessoa, não serve. Essa igreja não serve, esse pastor está fora da forma, vou procurar outro. Aí ficam igual crente macaco, pulando de galho em galho. E não firmam nada. Você anda na rua, você encontra mais gente desviado do que gente dentro das igrejas. Por quê? Porque se desviaram do evangelho, não querem o evangelho da verdade, querem o evangelho segundo os interesses particulares de cada um. Então,
Esse é um sinal mesmo de que o amor se esfriaria. Outra coisa, o mundo conhece as boas novas, é o sinal número 8. Aí, lá em Mateus 24:14, de vez em quando eu olho para lá que eu estou vendo na Bíblia ali. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Pronto. Então, não será o fim enquanto o mundo não conhecer as boas novas do Evangelho. Está muito próximo isso aí, porque hoje os meios de comunicação, né, já nos permitem praticamente entrar em todos os lugares. Ainda existe alguns poucos lugares onde não chega nada, mas já é muito pouco, né? Ainda temos até recentemente, o ano passado, em 2019, se descobriu mais uma tribo indígena na Amazônia que nunca tinha visto um branco. Então, ainda existem alguns lugares onde não se alcançou. Isso é a pura verdade. Mas Jesus deixou muito claro que ninguém ficará de fora. Todos ouvirão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todos ouvirão sobre a verdade e terão a oportunidade de aceitá-la. Então, quando finalmente todas as nações tiverem ouvido essa mensagem da cruz, aí já está praticamente pronto para que Jesus possa voltar. Então, depois de citar esses sinais do fim dos tempos, nesse mesmo texto de Mateus é um livro escrito bem assim, com uma linguagem mais direcionada para os judeus. Jesus alerta para estarmos vigilantes, pois não sabemos nem o dia e nem a hora, mas os sinais dirão se o tempo está próximo. Não sei se você tem percebido, mas os sinais já estão por aí. Ah, pastor, o coronavírus é um sinal? Nossa, o coronavírus é um sinal claríssimo. E ainda não é o fim. Isso é só para você perceber como serão as grandes pandemias que ainda virão. Imagine, fecha aeroporto, fecha a fronteira, e não se iluda. Isso é só um início. Porque imagine, é só um treinamentozinho. Imagine o coronavírus, a situação gravíssima que criou no mundo inteiro praticamente. Então, pensa no que ainda poderá vir. Então, o que Jesus falou? Quando esses sinais cessarem, essas taças forem derramadas, tudo isso passar, aí ele virá. E ele virá como? Nas nuvens. A Bíblia diz que ele virá nas nuvens com poder e grande glória para salvar aqueles que pertencem a ele. Tá? Isso é um detalhe muito importante. Pertencem a ele. Não é para todo mundo. Porque tem outra bobagem teológica por aí que diz, não, no final Deus vai dar uma chance, porque Deus é amor. Isso é coisa do capeta. Tá? Jesus nunca disse isso. Tá? Se você ler João 17, quando ele faz a oração sacerdotal, aí você vai ficar mais preocupado ainda, que ele diz assim, eu oro por aqueles ao Pai, por aqueles que você me deu, e por aqueles que você me dará. Então, não quero entrar muito em detalhes, isso é assunto para uma outra live, mas não creia e não caia nessa bobagem de achar que no final vai ter chance. Não vai. Procura Jesus, procura se acertar. Estou fora da igreja, pastor, procura uma igreja. Estou fora de Jesus, procura ele enquanto se pode achar. A Bíblia diz assim, procurai-me enquanto você pode me achar. E pega aquele outro texto lá, escrito à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Né? Quantas pessoas estão fora das igrejas por causa de doutrina? Quantas pessoas estão fora da igreja porque olharam para o homem? Outra coisa, você não vai encontrar a igreja perfeita aqui na terra, meu querido. Não tem. Não existe. Todas as igrejas têm problemas. Todos os pastores, bispos têm problema. Todos os profetas também são seres humanos. Aí você vai querer que um ser humano, né, tenha a perfeição de Jesus? Não, querido. A Bíblia diz que a estatura de varão perfeito é só lá. É lá no paraíso, é lá no céu, não é aqui. Então, eu tenho defeito, mas tem um monte, tá? O outro pastor aqui do lado tem defeito, nossa, mais do que eu talvez, ou menos do que eu. Nós somos todos pecadores, estamos destituídos da glória. O que nos permite nos aproximar do Pai é o Filho, Jesus Cristo, é por causa do sangue dele que está sobre mim. E o Espírito de Deus está dentro de mim, para me ajudar, para me corrigir, para me levar a fazer até essa live aqui. É o Espírito de Deus. Então, nós temos que parar com essa hipocrisia de achar que você vai encontrar uma igreja perfeita. Não existe essa igreja perfeita.
Até porque a igreja somos nós. E muitas vezes nós queremos achar a perfeição daquilo que nós não somos. Nós queremos encontrar em outro lugar aquilo que nós não temos. E outra coisa que eu sempre falo com vocês, ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou dar amor para uma pessoa se eu não tenho? Como é que eu vou dar respeito para alguém se eu não tenho respeito por mim mesmo? Como eu vou dar aquilo que eu não tenho? Todas as pessoas só conseguem dar aquilo que tem. Então é isso que você tem que ficar atento. Quero encerrar dizendo que eu falei com vocês aí desses sinais. Esse texto está lá em Mateus 24. Leia, ore, procure aprender dele na Bíblia, né? Saiba que eu quero finalizar dizendo o seguinte: está em Cristo? Você está convicto disso? Está procurando andar segundo a palavra de Deus? Fique tranquilo, Jesus vai voltar. Não sei nem o dia nem a hora, mas quando ele voltar, ele vai fazer chamada. Tem até uma música muito antiga, um hino que fala, ele vai fazer chamada. Quando ele fizer a chamada e o seu nome estiver lá, você vai subir, querido. E aí você vai viver eternamente. É isso que eu te desejo, é isso que eu peço para que Deus te ajude. Se você ainda não tem essa certeza, procure correndo. Corre. Procure depressa um lugar, uma igreja onde você possa buscar esse Jesus enquanto ele ainda está à disposição de nós aqui na terra. Que Deus abençoe, muito obrigado e até a nossa próxima live, em nome de Jesus.